quinta-feira com um coração cheio de expectativas em Deus, daquilo que o Senhor vai trazer aos nossos corações. Então você que está chegando agora, estamos aqui na igreja e é uma alegria muito grande a gente estar aqui. Nós estamos num formato diferente, né? Porque a gente se encontra na quinta-feira lá em casa. Estamos aqui na casa do papai com as nossas irmãs. E eu quero aproveitar agora para você que está aí nos assistindo, para você compartilhar essa live. Nós vamos estar hoje falando um pouco sobre a imersão que tem acontecido no nosso grupo de crescimento. E antes mesmo da gente compartilhar algumas coisas, eu quero que a gente levante agora um tempo de oração. Eu quero que você aí na sua casa, você coloque a mão no seu coração, eu sei que é difícil, tá? Porque a gente sabe da rotina, da correria, mas eu queria pedir que você parasse só um pouquinho e que você orasse, porque eu acredito que aquilo que o Espírito Santo vai trabalhar, que já está trabalhando aqui nos nossos corações, vai alcançar o teu lar, a tua família e onde quer que essa live chegue. Então, a gente vai estar orando aqui agora e eu peço a você que está aí na sua casa, que às vezes aguarda por esse dia e fica pensando, como é que vai ser hoje? O que a gente vai falar? Daqui a pouquinho a gente vai conversar melhor, mas a gente vai estar orando agora. Então, quero orar junto com vocês, amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Te bendizemos, Senhor, por essa oportunidade de, em unidade, estarmos aqui na tua casa. Senhor, nós estamos nesse altar, Senhor, nós estamos nessa igreja, nós estamos aqui como parte desse corpo, Senhor, como mulheres transformadas que louvamos e engrandecemos o teu nome. E fazendo menção do teu nome, te pedimos, Senhor, que tu vá de encontro em cada lar nessa hora. Senhor, nós nos colocamos nesse momento, Senhor, como atalaias, como voz profética, e nós te pedimos, Senhor, entra por esse lar nesse momento, Senhor, com cura, com restauração, com providência. Senhor, nós estamos aqui movidas por um propósito. Nós reconhecemos a nossa pequenez diante da tua grandeza. Nós reconhecemos, Senhor, o que nós temos para oferecer é pequeno, mas diante de ti, Senhor, nós somos como um canal, e nós queremos ser um canal totalmente desobstruído para o fluir do teu agir e da tua palavra. Senhor, eu te peço sobre as minhas irmãs que estão aqui, Senhor, com o mesmo propósito. Senhor, é possível sentir, Senhor, a tua presença nesse lugar. É possível sentir a unidade do nosso propósito, porque a nossa unidade de propósito diz que nós queremos ver a ti, que nós queremos fazer menção do teu nome, que nós queremos compartilhar os teus feitos, que nós queremos ser resposta para esse tempo, que nós não estamos preocupados com as nossas questões pessoais, mas nós queremos, Senhor, levantar o teu santo nome e dizer, eis-nos aqui, Espírito Santo, usa-nos da maneira que te agrada, fala conosco, fala através de nós. Nós queremos ser uma flecha, Senhor, na mão do arqueiro que és tu. Pai, eu te peço, Senhor, sopra com teu vento precioso sobre cada lar, trazendo palavras, direção, resposta. Pai, eu te peço a tua bênção sobre as nossas vidas e sobre o lar de cada uma das minhas irmãs. Sobre cada palavra que sair da nossa boca, que haja cura e restauração. Não deixa nada de nós mesmos, porque nós queremos, Senhor, ser úteis à tua obra. Nós queremos servir. Nós estamos aqui para servir a tua casa. Pai, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meninas, com muita alegria no meu coração, estou aqui com a pastora Ruth, estou aqui com a Kézia, estou aqui com a Anice, estou aqui com o Davi, estou aqui com a Nayana, produção de vídeo, está aqui a todo vapor. Estamos aqui, gente, depois de uma tarde abençoada, na tarde com Deus que tivemos aqui, e a gente está aqui para compartilhar com vocês o que foi esse grupo de crescimento esse mês. Nós começamos um discipulado, eu creio que você deve ter recebido aí um convite, uma mensagem, e a gente vai estar compartilhando sobre as 4 mulheres que nós falamos durante esse mês. E a gente vai estar conversando agora com a Ruth, que vai começar a compartilhar a primeira mulher que nós estudamos. Então, já quero deixar aqui um recado para você. No final, a gente vai falar sobre esse grupo de crescimento no finalzinho, como vai ser no mês de agosto. Mas já aproveita, senta aí, pega um copo com água, pega a caneta, o papel e toma posse desse banquete. Com a Ruth agora. Amém. Boa noite, gente. A paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Com a gente também está tudo bem, graças a Deus. Deus é bom o tempo todo. Vamos começar falando um pouco, que a gente começou o mês de julho falando sobre Abigail. Quem conhece a história de Abigail
Se você nunca leu, se você nunca ouviu, eu te convido a abrir tua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 25, a gente vai ler alguns versículos, a partir do verso 14. Diz assim a palavra de Deus, 1 Samuel 25, a partir do verso 14. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor. Porém, este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons e nunca fomos agravados por ele. E de nenhuma coisa, sentimos falta em todos os dias do nosso trato com eles. Quando estávamos no campo, de muro em redor nos serviam, tanto de dia como de noite. Todos os dias que estivemos com eles, apacentamos as ovelhas. Agora, pois, considera e vê que hás de fazer, porque já o mal está, de fato, determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Verso 18. Então, Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo, e o pôs sobre a jumenta. E disse aos seus moços: Ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém, nada disse ela a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia, encoberta pelo monte, Davi e seus homens também descia, e ela se encontrou com ele. Ora, Davi dissera: com efeito de nada me serviu ter guardado tudo quanto te possui no deserto, e de nada senti falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou o mal por bem. Vamos pular lá para o verso 27, que diz assim: Este é o presente que trouxe a sua serva a meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoe a transgressão da tua serva, pois, de fato, o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Abigail era mulher de um homem mau. A Bíblia diz que Nabal ele era um homem mau. Que ele e Davi tinha ajudado ele enquanto esteve no deserto. Os homens de Davi tinham ajudado ele a cuidar das suas ovelhas, a cuidar daquilo que era dele, para que ninguém roubasse. E aí, quando Davi manda os seus mensageiros para poder pedir algo a Nabal, Nabal se nega, ainda fala mal de Davi. Quando isso chega aos ouvidos de Abigail, Abigail toma uma posição diante do fato que está sobre ela. Ela não é uma mulher tola que pegou aquilo que ouviu e foi dizer a seu marido para pegar e incitar aquela guerra, incitar. Peraí, ele está vindo? Então eu vou botar fogo na lenha, eu vou incitar porque meu marido é ruim mesmo, para ele pegar e meter uma guerra não vai custar nada. Não, Abigail, uma mulher sábia segundo o coração de Deus, ela pega aquela informação e segura, ela guarda. E ela não somente guarda a informação, ela pega aquilo e fala assim: eu vou transformar essa sentença em uma bênção. E a Abigail faz isso. Ela se prepara para ir ao encontro de Davi. E ela, para se encontrar com Davi, ela pega, prepara a comida, prepara o presente e vai ao encontro de Davi. E quando Davi bate de frente com ela, quando ele vê aquela cena, ele vai despejando. Eu fiz o bem, agora é assim? Vocês estão tratando mal com o bem? E ela aplaca a ira do rei. Como que ela aplaca a ira do rei? Com aquilo que ela havia preparado em casa por ela. Sabe? A grande dificuldade da mulher do século XXI é preparar algo dentro para aplacar a ira de alguém fora. Não é verdade? Nós temos muito a aprender com a Abigail. A Abigail preparou dentro e foi para fora para aplacar a ira. Ela se apresentou, mas ela se apresentou com algo em mãos.
Não dá para ir aplacar uma ira com uma boa maquiagem, como a gente estava dizendo aqui anteriormente. Não dá para ir aplacar uma ilha disputando um salto alto. Não dá. Aplacar a ira, a gente prepara-se dentro de casa. A gente fecha a nossa boca. A gente prepara coisas que estão ao nosso alcance. Porque aquilo ali estava no alcance dela. Era coisa que ela sabia fazer. Ela não sabia empunhar uma espada para se apresentar a Davi, mas ela sabia preparar uma boa comida, sabia embalar um bom presente, como aqui a Nicinha sabe preparar uma belíssima mesa. Então, tudo que de preparação, de ornamentação, a gente sabe quem vai socorrer a Anice, porque ela tem o jeito do negócio. Mas a Anice, vamos botar a Anice na história. A Anice, ela não simplesmente sai para aprender e ensinar ao mesmo tempo. Não. Ela, de dentro de casa, ela começou com coisas simples, coisas pequenas que se tinham. O desejo de fazer o bem era maior do que a condição momentânea. Abigail era mulher, a condição dela já estava lá no chão, porque era mulher, e mulher já não tinha voz naquele tempo. Mas Deus usou a sabedoria dela de preparar o que ela tinha dentro e foi com ela no caminho para aplacar a ira do rei. E nesse encontro, Davi recebe, o texto vai dizer, depois você leia com calma, que Davi recebe esses presentes. E Davi, quando ele recebe esses presentes, Abigail não fica simplesmente na entrega. Abigail vai decretar uma bênção sobre Davi. Eita, mulher esperta, sabe? Se nós soubéssemos o poder que tem a nossa voz, nós iríamos usá-la um pouco mais para abençoar algumas vidas. Porque o tempo que você perde falando mal de alguém, o tempo que você perde proferindo maldição sobre alguém, era o tempo que Deus está dizendo, era um tempo de você aplacar a ira de alguém, era o tempo de você aplacar a ira do inferno, era tempo de você aplacar algumas coisas que estão dando errado, de chegar à tua casa. Ela impediu que Davi chegasse à sua casa, mas ela voltou para casa. E quando ela chegou, o cenário era diferente? O homem ficou bonzinho? Negativo, ele não sabia de nada. Estava ele lá, bêbado, sentado no sofá e dormindo. E quantas das vezes esse é o seu cenário? Você volta para casa depois de enfrentar uma guerra e o teu cenário de dentro não mudou. Mas Deus está dizendo para nós, através de Abigail, que quando você é capaz de preparar com o que você tem dentro, e ainda que quando você volte o cenário não mudou, a semente que tu regou no caminho, plantou no caminho, enquanto você foi, Deus vai dar sustento para essa plantação crescer e vai te dar livramento dentro. Que Deus nos abençoe e você mergulhe na história de Abigail. Amém? Amém. Glória a Deus. Coisa linda, né? Uau, coisa linda. Hein? Como falar de Raabe agora, depois dessa pequena aula intensa sobre Abigail. Boa noite, a paz do Senhor, minhas irmãs. Seja bem-vinda, pode chegar. Senta aí, vai, pode sentar. A gente está em casa, tá? Estamos entre amigas, entre elas, entre mulheres aqui, mulheres de Deus. Pegando um gancho aqui no que a Ruth falou e já prosseguindo, nós trabalhamos essas mulheres esse mês, mulheres inspiradoras, mulheres que inspiram. E eu gostaria de trazer para você também a experiência de uma mulher incrível na Bíblia. A história dela começa lá no livro de Josué, no capítulo 2. Eu não vou ler com você, depois você vai ficar aí lendo lá na sua Bíblia, vai lá, procura a sua Bíblia e começa a mergulhar nessa história. Eu queria falar para você sobre uma mulher que teve uma reviravolta em sua vida, alguém que soube aproveitar as oportunidades que os céus trouxeram para ela, alguém que entendeu que a vontade de Deus, às vezes, é um lugar. A vontade de Deus é um lugar físico. Ela entendeu. E ela nos ensina com sua história. Raabe, uma mulher meretriz, que foi de meretriz de Jericó à galeria dos heróis da fé, né? Não é brincadeira, não, né? Ela foi de meretriz de Jericó, de Josué 2, para Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé. É muita coisa, irmãos.
Sem falar da genealogia de Jesus, porque ela está lá, tá? Ela está lá. Poucas foram as mulheres mencionadas, sem contar que as mulheres, nesse momento aqui, período histórico, elas não eram nem contadas como povo. E uma mulher, para se sobressair nesse cenário, ela tem que estar cheia do Espírito Santo de Deus. Então, eu convido você, mulher de Deus, você que se dispôs a sentar nesse sofá e está olhando a gente aqui, está conversando, e está em espírito conosco, se empodere sim, sabe? Seja empoderada, mas do Espírito. Tá? A mulher de Deus, ela precisa estar assim, munida do Espírito Santo de Deus e cheia dele. Isso que Raabe nos ensina. Uma mulher que soube aproveitar as oportunidades. E eu separei uma frase que eu não sei qual é o autor. É de autor desconhecido, mas que se encaixa perfeitamente na história dessa mulher. É uma frase que diz assim, ó, oportunidades, elas não existem para aqueles que as recebem, mas as oportunidades existem para aqueles que as enxergam. E quem enxerga a oportunidade tem que ser na base da fé. Raabe, uma mulher meretriz, moradora de Jericó, alguém que não conhecia o Deus de Israel. A Bíblia vai falar em Josué 2 que ela morava próxima ao muro. Isso quer dizer que ela era uma prostituta que morava perto do muro, ou seja, uma mulher bem formada que estava ali naquele lugar. Lembra? Lembra? A vontade de Deus é um lugar. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você está no lugar da vontade? Você está no lugar da vontade? Então, eu vou fazer agora um convite. Fica no lugar da vontade de Deus. Porque no lugar da vontade de Deus, os projetos e as promessas te encontram. Você entende que você não vai precisar correr atrás delas? Elas vêm até você. A vontade de Deus se cumpriu na vida de uma meretriz junto ao muro de Jericó. Jericó era uma cidade prometida ao povo de Israel. Israel ia tomar aquela cidade. Eles iam destruir aquela cidade. Aquela cidade era primazia. Deus queria. E foi a ordem dada por Deus àquele povo que destrua tudo. E aquela mulher, pela obediência dela, o interesse e a capacidade de enxergar a oportunidade vinda do céu, mesmo não sendo crente. Raabe não era crente, tá? Raabe não era crente. Ela estava numa desvantagem comparada a nós. Mas ela agarrou a oportunidade que os céus trouxeram para a vida dela. Ela aceitou Jesus. Ela aceitou o Deus de Israel antes de conhecê-lo. Ela estava junto ao muro. E eu acredito que aqueles homens que passavam por aquele lugar traziam notícias. Aqueles homens que passavam por ali, pela tenda, pelo lugar onde ela morava, os homens ao qual ela se relacionava, traziam notícias. E eu posso imaginar Raabe ouvindo assim, ó. Você está sabendo? Não está sabendo? Tem um Deus de Israel, sabe, que abriu o mar vermelho. Ele abriu o mar vermelho. Ele subjugou o faraó. O faraó, aquele poderoso, subjugou. Ele teve que liberar esse povo. E eu imagino a cara de Raabe ouvindo aquelas palavras assim: quem é esse Deus? Eu preciso conhecer esse Deus. Então ela foi ministrada, e eu quero que você seja ministrado pela palavra do nosso Deus. Aquela mulher teve a oportunidade de encarar aquelas palavras como apenas histórias, mas ela entendeu que aquilo eram testemunhos de vida e que havia, sim, um Deus sobrenatural, dono de um povo que se dispõe a mudar destino e sentenças. Ela saiu de uma sentença de prostituta em Jericó para entrar na galeria da fé, em Hebreus 11. Então, eu gostaria de convidar você a ser como Raabe. Olha para você, identifica em você o que você precisa aflorar para entrar no propósito do Senhor. Olha para você nessa noite. Raabe era uma mulher cheia de atitude, uma mulher bem informada. Raabe era uma mulher bonita. Raabe era uma mulher que soube aproveitar aquelas oportunidades, mas principalmente as maiores características daquela mulher, eu não vou deixar de citar para você, não. Ela não se negou a ajudar. Ela foi uma pessoa que não se negou a ajudar.
quando ela entendeu quem era o Deus de Israel e aquela oportunidade, aquele Deus ao qual ela já estava ouvindo falar, e ela recebeu a oportunidade de estar perto daquele Deus, sabe o que ela fez? Ela agarrou aquela oportunidade. Então, minha irmã, agarra a oportunidade. Se o Senhor tem falado com você, se você precisa estar dentro da casa do Senhor, se você precisa confiar como ela confiou, se você precisa ajudar como ela ajudou, se você precisa acreditar, então acredite, confie e ajude, como Raabe fez. E eu tenho certeza, eu não falo sobre suposições, eu não falo do que eu acho, eu falo do que eu tenho certeza, que o nosso Deus Todo-Poderoso, como fez na vida daquela mulher, como fez na vida de Raabe, como fez na minha vida, como fez na vida das minhas irmãs que estão aqui, vai fazer também na sua vida e transformá-la. Quem sabe você não vai ser a próxima a estar na galeria da fé, dos heróis da fé. Hein? Já pensou você chegar lá no céu? Imagina chegar lá no céu e os anjos te recebendo com honras. Falando, Ruth, combateu um bom combate, né, Ruth? Hein, Vanessa? Guardou a carreira, guardou a fé, não foi assim, Nice? E é assim que nós queremos chegar diante do nosso Senhor. Então, entenda que Deus é poderoso para mudar a minha sentença de vida e a sua também. Deus vai mudar a sua sentença quando você se posicionar como Raabe fez. Comprometa-se com o reino e o reino vai se comprometer com você. E eu deixo aqui a minha participação. Amém? Uma colocação, posso? Só uma colocação na história de Raabe que me prende, como a gente está aqui falando das mulheres e mulher, falar de mulher é falar de casa. É que uma das coisas que Raabe, ela não pensou simplesmente no livramento dela. Quando ela recebeu a promessa do livramento, ela falou assim, eu quero livramento para mim e para minha casa. É meu pai, é meus irmãos, é minha mãe. E tudo que eles têm, eu quero que seja tudo preservado. E Deus honrou aquela mulher, porque ela guardou alguém dentro da casa que era necessário. Então, guarde alguém dentro da sua casa que seja necessário. Deus está querendo que você seja um missionário. Ela foi uma missionária naquela noite. Não uma missionária que foi, mas uma missionária que recebeu. E isso é importante para nós mulheres. É interessante pensar também, vocês falando, eu fiquei pensando, são mulheres completamente diferentes. E muitas vezes a gente fica pensando num padrão para a gente seguir, pensando que se eu tivesse feito uma outra escolha, se a Abigail tivesse casado com outro homem, e aí a Abigail não. O que Deus tem para fazer é dentro dessa história que você está vivendo. Então, de repente, a sua história é uma história de Raabe. O seu passado é um passado de Raabe, que tenta trazer frutos para o teu presente, mas tem alguém querendo passar pela tua casa. E o que você vai fazer com isso? A Abigail, ela não poderia, de repente, oferecer uma outra coisa, mas ela tinha que oferecer aquilo que ela tinha. Sabe o que me faz pensar nisso? Que a gente, às vezes, fica buscando padrões inatingíveis e deixa a gente tão frustrada. Mas a gente está vendo mulheres que entraram para a história com a história que eles estavam sendo construídas. Mulheres comuns. E por que não pode ser com você? E por que não pode ser com essa história, com esse marido difícil? Ou com esse passado complicado? Ou como a gente vai ouvir agora com a Anice, com essa mulher que Jesus tinha que passar por lá, não entendi nada. Foi necessário passar por lá, mas ela não foi ao encontro dele, não? Não. Então, vamos lá, agora é com a Anice. Exatamente, dando continuidade a falar dessas mulheres maravilhosas, né, que são exemplos para nós, né. Vou falar um pouquinho sobre essa mulher, né, que ela nem é citado o nome na Bíblia. Ela não tem um nome, mas ela foi lembrada. Ela teve uma grande importância, né. E ela traz para nós também um ensinamento muito especial, né? E ela é qualificada territorialmente, a mulher samaritana, né? E ela fala também de transformação, né? Ela traz para nós esse sentimento, esse pensamento de transformação e de uma mulher que ela simplesmente teve a sua identidade trocada, né? Ela mudou a identidade dela. Né? Ela deixou de ser quem ela era, deixou de ser uma mulher pecadora, né?
mas para ser uma mulher transformada, com uma nova identidade em Cristo. E, pegando esse gancho que vocês estão falando, de uma missionária também, né? Porque ela se tornou, no final da história dela, né, que se passa em João 4, no primeiro versículo, até o versículo 42, falando sobre essa história dessa mulher incrível. E, no final dessa história, ela justamente se transforma numa mulher missionária, não é verdade? E esse encontro transformador se deu o quê? Se deu na beira de um poço, né? Esse poço se chamava um Poço de Jacó. E esse poço ele ficava na cidade de Sicar, na província de Samaria, né? Como a gente estava falando aqui, era um lugar menos provável que era para Jesus estar passando naquele lugar, né? Porque ele estava vindo da Judéia com seus discípulos em direção à Galileia. E tinha um outro caminho para eles fazer esse percurso. Mas Jesus, ele não faz nada por acaso, né? Ele, quando cruza um caminho, quando ele determina uma situação, aquilo ali tem um propósito, né? E Jesus decidiu passar por Samaria. Mas por que Jesus decidiu passar por Samaria? Ele tinha uma missão naquele lugar. Ele tinha que ter um encontro, né? Como nós estamos falando aqui, temos encontros especiais, né? Um encontro necessário. E o Senhor, ele, naquele momento, ele simplesmente quebrou padrões, porque era um lugar que os judeus eles não passavam ali. Eles tinham uma rixa, eles tinham uma diferença entre eles não se falavam, eles se odiavam. Mas Jesus ele também queria fazer essa ruptura, né, de preconceitos, de padrões errados, de divisão, de diferença, né? E o Senhor ele justamente escolheu esse lugar improvável, né? Como estamos falando aqui de lugares, Jesus escolheu esse lugar improvável para realizar a sua missão, que se encontrar com aquela mulher naquele lugar. Né? E Jesus, o que ele fez para poder se aproximar dessa mulher? Né? Essa mulher que ele não poderia ter contato nenhum, ela não poderia ter contato, por dois motivos, por eles não se falarem, se odiarem, né? Ter aquela diferença cultural e histórica de mais de 700 anos, e também ela, como mulher, ela não poderia se dirigir a um homem. Né? Mas Jesus estava ali descansando, e ele queria ter um encontro particular com ela. Ou seja, ele dispensou os seus discípulos, que também estavam sendo tratados, porque quando Jesus mandou que eles fossem para a cidade comprar alimentos, né? Mas eles pensaram, mas como? A gente já está errado de estar aqui. Né? E ainda vou adentrar mais a fundo. Ou seja, eles ali também estavam sendo tratados por Jesus, para ser quebrada aquela diferença, aquela coisa que eles tinham, aquele ódio que eles sentiam pelo outro. E Jesus ele precisou ficar sozinho com ela. E muitas das vezes, às vezes, é preciso nós termos esse encontro pessoal com o Senhor, sabe? Abrir mão de certas coisas que nós fazemos na nossa vida, que é tão corrido, nos consome tanto, né? E o dia passa tão rápido e você vai ver e fala assim, meu Deus, eu nem orei, eu nem peguei a Bíblia, não tive um momento a sós contigo. E o Senhor ele nos convida a estarmos, sabe, a sós com Ele, porque Ele quer tratar conosco naquilo que a gente precisa, sabe? O Senhor ele quer ir no nosso interior e trabalhar em nós. E esse encontro ele se deu. Só que Jesus ele se apresenta para ela, que está no versículo 10 de João 4, que diz assim, Jesus respondeu a ela, se conheces o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e Ele te daria água viva. Essa resposta Deus deu para ela, porque o Senhor ele se aproximou dela e pediu água. E ela ficou espantada. Como assim? Ele me pedia água? Um judeu? Eu sou samaritana. Como é que ele vai me pedir água? Mas essa foi a resposta que Deus deu para ela. Ele se apresentou a ela. Só que mesmo assim, ela não reconheceu quem estava diante dela. Né? E ela questionou, colocou vários obstáculos, mas como que você vai pegar água no poço? Ele é fundo, você não tem, né, a jarra, o cântaro para pegar. Ou seja, ela colocou tantos obstáculos, né, comparando ele com Jacó, quem és tu? Tu não é Jacó. Tantos problemas que ela apresentou a Jesus naquele momento, né? E o Senhor se apresentando ali para ela, diante dela, ele era água viva. E é assim que às vezes nós fazemos. Nós pegamos todos os nossos problemas, todas as nossas demandas e jogamos para o Senhor. Senhor, estou assim, Senhor, estou assado, estou passando por isso, estou passando por aquilo. Sabe, a gente encharca o Senhor dos nossos problemas. E aqui o Senhor, Ele nos mostra que devemos fazer exatamente o contrário. Nós devemos mostrar quem Ele é para os nossos problemas. Porque Ele estava diante dela, a solução estava diante dela. E ela não conseguia enxergar aquilo.
Então, acho que nós devemos ter esse posicionamento, não de mostrar os nossos problemas para o Senhor, mas de mostrar o Senhor para os nossos problemas, mostrar Jesus para a nossa demanda. Nossos problemas são grandes. Nisso você fala isso porque você não sabe o que eu estou passando, mas eu nem preciso saber. Mas eu sei um Deus que é maior que o seu problema. E eu sei que esse Deus, ele tem poder de fazer aquilo que ao seu alcance é impossível, mas para ele não é impossível. Ele não tem limitação. Mas Jesus, ele naquele momento, ele provoca ela, né? Porque ela precisa ter esse encontro real. E depois desse questionamento que ela faz, Jesus mais uma vez se apresenta para ela, mas agora ele se apresenta se revelando para ela. Ele se apresenta se revelando quem era que estava falando com ela. E isso a gente encontra no versículo 14, que diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Ou seja, naquele momento, ele já estava se apresentando como Jesus para ela. E ela gerou nela o desejo de tomar, de participar daquela água viva, de receber Jesus, né? E foi um encontro de alma ali, né? O encontro dela com o Senhor no seu interior. E nesse momento, Jesus trazendo para nós, ele não habita em lugar sujo. Jesus Cristo, ele não habita em lugares, né, que tá com pecado. E ele faz o quê? Ele provoca nela a confissão de pecado, quando ele pergunta para ela, né, no versículo 15, a mulher lhe pediu: Senhor, dar-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Então Jesus faz o quê? Pediu-lhe: vai, chama teu marido e volta aqui. Ou seja, o Senhor já sabia a condição daquela mulher, ele já sabia quem era aquela mulher. Mas Jesus, ele não envergonha ninguém, ele não humilha ninguém, sabe? Ele não constrange ninguém com o seu pecado. Ele quer que você confesse o seu pecado, porque ele possa entrar como água viva dentro de você e fazer jorrar essa água para a vida eterna. E você mesmo vai ter consciência do pecado, da vida que você leva, da situação que você se encontra, e você mesmo vai sentir o desejo de confessar. E assim, quando há confissão de pecados, o Senhor, ele vem, ele limpa como água viva e transforma, né? E faz aquela obra perfeita dentro de nós. Tá aí uma chave, né? Não é? A confissão é uma chave, né? Sim. A confissão é a chave da libertação. Ó, Exatamente. Dica. Você confessa. Exatamente. E a água começa o trabalho dela. Sim, o Senhor começa a fazer o Sim. trabalho da limpeza dentro de nós. Exatamente. Encontra o caminho, né? Encontra. A água Não tem mais encontra o caminho. obstáculo. Exatamente. Olha E a nada chave. segura a água. Né? Amém. É verdade. E ela vai para o que está se destinando, né? E uma coisa também que fica na mulher samaritana, e vai a dica aí, Jesus não vai pedir nada que você não tenha. Exatamente. Tudo que ele precisa, tudo que ele vai Exatamente. ele vai pedir porque ele sabe que você pode dar. Então, fica firme. Quando ele te pedir algo, não diga para ele que não Sim. dá. Entrega. Entrega, porque na entrega tem Sim. vitória. Ele não tira para te matar. Ele não te pede para te matar. Sim. Ele não te pede para te ver sofrer. Ele te pede para te libertar. Entendeu? Para tirar as Exatamente. amarras e te fazer Sim. voltar à vida. O que você precisa, o que nós precisamos entender, que o que a gente precisa para mudar a circunstância não é o que está fora, não é o que está na casa Não. da vizinha, não é. É como a mulher da dracma perdida, era dentro de, o negócio da era própria dentro casa, de é. casa. Então, tá aí mais essa dica. Exatamente. Dentro de casa, Deus vai pedir o que Sim, você tem. Exatamente. E nós devemos estar preparados para esse encontro, não é verdade? E esse é lindo, é lindo. E ela confessou, né, que realmente, né, quando Jesus perguntou, mandou chamar o marido, e ela confessou que ela não tinha marido, né? E Jesus ali se revelou para ela. Verdadeiramente, você não tem marido, né? Você tinha 5 e o que você tem hoje ainda não é seu, né? Ou seja, ela ali, ela se dispôs, ela se colocou, né, diante de Deus, a real situação de vida que ela vivia, né? E o Senhor ali, ele teve, né, um tratar com ela muito especial, né? E ela ficou impactada ao ponto de chamar: eis que você é profeta, eis que vejo um profeta. Ou seja, no primeiro momento ela estava vendo Jesus como inimigo, né? Porque quando ela enxergou Jesus, é um judeu, então ela já criou aquela aversão, né? E já, não, aquele é um inimigo, eu não posso nem falar, ele não pode nem me olhar. E agora a visão dela já estava sendo de ver Jesus como um profeta.
Porque Jesus revelou realmente a situação em que ela se encontrava, porque diante de Deus nada ficou oculto nem encoberto, né? E o Senhor, ele precisa exatamente dessa casa limpa para ele poder entrar, para ele poder fazer morada, para ele poder lavar, para ele poder fazer a obra dele completa em nós, né? E exatamente nisso, nesse momento em que estava sendo feito tudo isso, o que se apresenta? Quem que se apresenta e vê aquela situação toda? Os discípulos. E eles ficaram chocados. Eles já estavam chocados desde o início, né? Desde o início que Jesus tomou um rumo errado, né? Que para eles não era para tomar aquele rumo, não tinha que passar por Samaria. E depois eles adentraram na cidade, mais ainda, e Jesus foi levando eles, né, os discípulos, a um patamar de análise também. E agora Jesus Cristo, eles veem Jesus Cristo conversando com uma mulher samaritana na beira de um poço. Aquilo ali ficou chocado, ao ponto de dizer que eles nem falaram nada, né? No versículo de 27 diz: neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse conversando com uma mulher. Ou seja, conversando com uma samaritana e conversando com uma mulher. Meu Deus! Jesus ainda faz isso, não faz, Nice? Como Jesus faz? ainda choca discípulos. Choca discípulos. E ele ainda conversa com mulher samaritana na beira do poço. Amém. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus, né? E nesse momento, essa mulher samaritana já estava totalmente tocada pelo Senhor, né? E os discípulos simplesmente só ficaram ali como plateia, assistindo, né? Assistindo como plateia. Esse aí Quem nunca? É Jesus. Você já viu? Você já viu? É Jesus falando com alguém e você como plateia? Exatamente. Eu, muitas vezes. Tem vezes que Jesus encontra algumas pessoas e começa a fazer um trabalho na vida de algumas pessoas que me deixa assim, ó, igual aqueles discípulos. Mas o que ele está fazendo? Mas era assim que era para fazer? Mas não era. Eu fico tentando colocar Jesus, olha, Jesus Sim. na nossa realidade. Não é desse jeito, né? Verdade. Esse é o nosso Deus. O encontro com Jesus não é para a gente entrar na nossa... Ele entrar na nossa realidade, na nossa ótica. É para a gente entrar na realidade dele, com a ótica dele. Exatamente. Aí tudo fica diferente. E a gente se descortina diante dele, né? Porque nada fica oculto diante dos olhos do Senhor. E é exatamente isso, nesse momento de transformação dessa mulher, não só dela, mas também como os discípulos, também estava acontecendo uma ruptura cultural ali, histórica, né? Porque a partir desse momento, essa mulher ela foi alcançada por Jesus, ela foi alcançada por essa palavra. E imediatamente, quando ela foi impactada por tudo isso, qual foi o desejo dela ali? Eu quero levar isso adiante. Eu não tenho como reter isso tudo para mim. Não tenho, eu tenho que passar isso adiante, né? E ela ali, naquele momento, ela criou uma prioridade na vida dela. Uma prioridade. Ela tinha ido pegar água com o cântaro dela. Mas a partir do momento que ela se encontra com Jesus, nada mais tem importância, nada mais tem prioridade. Ela largou simplesmente o cântaro e foi anunciar os feitos de Jesus na vida dela. Ela largou o cântaro. Isso não é mais prioridade. Essa água que eu vim buscar para mim não é mais prioridade, porque eu consegui receber a água viva. A água viva está dentro de mim e ela está jorrando. E eu tenho que levar essa água que está jorrando. Ela não pode ficar numa poça em volta de mim. Essa água ela tem que jorrar para outras vidas. E ela sai desesperada, né? Como diz o versículo 39, no 28, diz: a mulher então deixou seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens. Olha a missionária nascendo aí. Eita, mistério. Nasceu a levou missionária. quanto tempo a missionária? Foram Eita, 12 mistério. meses. Nada. Foi Foram quantos exatamente... anos de teologia? Não é verdade? Tudo que é de Deus transborda. Eu acho que o nosso pastor fala isso, né? É verdade. Foi imediato esse desejo dela, né, de levar adiante, né, aquela palavra. E o que ela fez? Ela saiu que não uma doida, desesperada. Não, eu preciso falar, eu preciso Doida. falar, eu preciso falar. E ela foi, virou missionária, né? E através da palavra dela, ela levou até aqueles homens de Samaria, né, daquela cidade, e eles foram impactados pelo testemunho dela. Pelo testemunho dela, uma mulher que eles saberiam quem era, né? Aquela casa agora estava transformada. Sim, estava transformada, exatamente. O testemunho era vivo demais. Sim, era pra continuar do vivo. mesmo jeito. Sim, ao ponto de despertar neles o desejo de conhecer quem era aquele Jesus. E eles foram. Agora, como você vê, eles tinham um olhar diferenciado para ela. Agora estavam vendo uma outra mulher transformada ao ponto de dar crédito para a palavra dela. Para a mulher. Porque uma coisa nisso, se a Sim. gente parar para pensar que Jesus deu crédito para aquela mulher, a gente está falando do nosso Senhor, né? Ele é lindo.
Mas a gente olhar para uma sociedade completamente Sim, ainda mais machista, aquela. olhar para uma mulher e dar crédito para aquela mulher, isso revela o quê? Que o poder de Deus se manifestou nela ao ponto de ficar irresistível. Sim, irresistível. E eles se sentirem atraídos para conhecer quem que fez aquela obra nela. E foram até Jesus. E eles foram, a princípio, eles foram impactados pelo testemunho dela, né? Dando crédito à palavra dela, foram ao encontro de Jesus e conheceram Jesus. O Jesus da mulher samaritana, né? E eles aceitaram a Jesus, como está escrito no versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara. Mas se nós formos lá no versículo 42, o último, está dizendo assim: então disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que tu falaste, mas porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Coisa linda, né? Então, não só ela foi impactada, mas toda uma cidade ali também foi alcançada, porque muitos se renderam a Jesus, né, através daquela mulher. Né? E ela ali, Jesus, naquele momento, ele estava não só trazendo salvação àquela mulher, como uma lição para os seus discípulos e rompendo uma estrutura histórica ali de divisão, de separação, porque eles ali estavam dizendo que Jesus podia habitar ali e Jesus ficou 2 dias. Como é que uma pessoa que era indesejável ficou ali a convite deles, dos próprios samaritanos? Não é verdade? Então, isso é uma lição que nós, né, devemos trazer para nós, que Jesus ele habita aonde está limpo, uma casa limpa, né? O Senhor Jesus Cristo, ele salva, ele liberta, e ele transforma uma mulher pecadora numa mulher missionária. Amém? Deus. Gente, eu acho que já podemos terminar. Deus abençoe todas vocês. Sabe o que me faz pensar também? Não existe conversão sem uma transformação radical. E, às vezes, a gente passa muito tempo vivendo no templo, mas não volta para o poço. E, às vezes, é necessário voltar para o poço, para o lugar do encontro. Porque no lugar do encontro você vai beber água viva, não água parada. Às vezes, a gente fica vivendo um tempo de água parada, e água parada dá dengue, gente. Presta atenção nessa visão aí. Então, sabe o que eu penso? Todas as palavras que estão sendo ministradas aqui, elas são ponte para encorajar você a viver um evangelho que tem poder de Deus. Não é a questão de quanto tempo você está na igreja, nem o cargo que você ocupa, nem as coisas que você já fez. Porque muitas vezes a gente fica muito preso no tudo que a gente já fez. Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, mas tem novidade de vida e a gente está preso no ontem. Quando o evangelho é poder de Deus, você queria até ficar calado, mas você não fica. Você queria até não estar numa transmissão ao vivo, tremendo, mas você vai. Porque você sabe, gente, que não é sobre você. E aqui eu vou compartilhar com vocês sobre Maria, mãe de Jesus. E ela vem falar para a gente justamente isso. Aquela mulher, ela carregou um propósito que não era sobre ela. O que ela carregou não foi uma escolha dela. Ela não fez um pedido. Ela não estava clamando por salvação. Ela não estava pedindo para viver. Ela estava numa fase. Eu conversei com as mulheres na semana passada, nessa semana, na segunda, que é muito interessante que quando vem a palavra do anjo a Maria, ele chega no momento onde Maria está preparando o seu casamento. Ela está vivendo uma outra fase. Olha, a gente falou de uma mulher que já estava casada, a gente falou de uma meretriz, a gente falou de uma mulher que tinha vários maridos, a gente agora está falando de uma mulher virgem. E de uma mulher que estava se preparando para aquele momento onde, pelo menos nos 12 meses antes, a gente está preparando várias coisas, né? E aí a gente percebe, eu conversei um pouco sobre isso, sobre essa questão do dote que deveria existir hoje, você não acha? Você ia ganhar um dinheiro, Deus, né? Meu Deus do céu, eu tenho 4 filhas, né? Você imagina, né? Eu ia mudar de vida. Então, José estava ali trabalhando, preparando um dote para entregar. Maria estava ali sonhando com aquele momento do casamento. Em menos de um ano ela iria se casar quando o anjo apareceu. É interessante. E eu queria falar com vocês, reforçar, né, aquilo que a gente conversou na segunda-feira. Não é o que o anjo fez, você já conhece. Você de qualquer religião, você já ouviu falar dessa história. Você já ouviu falar que o anjo chegou, disse salve a agraciada. E é interessante que quando o anjo chega para Maria e diz salve a agraciada, bendita és tu entre as mulheres, qual foi a primeira reação de Maria? Medo. E isso não é muito diferente da gente. Quando o anjo chega, quando vem um profeta na tua direção, tu já fala, eita, 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 eita. Por quê? Porque o medo, o temor é aquela defesa. O que vai acontecer? Maria teve medo, ela não deu isso como resposta, mas o anjo soube. O anjo percebeu e ele falou, ei, não temas.
Logo depois da reação de medo, veio o quê? O não temas. E aí ele disse para ele qual era o plano. Olha, você virgem que está esperando para casar, você que planejou aí, que está cheio de ideias, sabe? Quando a gente está perto de casar, a gente tem várias ideias. Naqueles preparativos, então, tem uma notícia para te dar. Você vai ficar grávida. Ele não perguntou, você quer ficar grávida? Você quer ficar grávida do Espírito Santo? Ele não falou nada disso, não. Ele disse assim, você vai ficar grávida. Por quê? Porque no corpo Maria era virgem, no coração Maria era obediente. Sabe o que acontece? Deus está nos chamando para um tempo de santidade no corpo e obediência no coração. Nós precisamos nos separar, porque quando o anjo chega, a gente está totalmente pronto. E aí Maria falou, ok, entendi. Mas como é que isso vai acontecer? Porque eu sou virgem. Eu não tenho teologia. Eu não tenho teologia. Não sei falar em público. Eu também não sei. Pois é, a Maria falou, não sei falar em público. Não, Maria disse, olha, a minha resposta é a seguinte, eu estou entendendo o que você está dizendo, mas eu quero te dizer uma coisa, eu sou virgem, não tem como eu ficar grávida. Jesus não sabia disso. Igual quando ele chamou você que está em casa para ser missionária. E ele não sabia que você ia ter dificuldade de falar. Ele não sabia que você ia ter vergonha. Ele não sabia que você ia tremer, que você ia deixar todo mundo doido antes de começar a live. Ele não sabia disso, não. Foi tudo novidade para o Senhor quando ele te chamou. Quando ele te escolheu, ele falou assim, olha, vou fazer igual eu fiz com Moisés. Moisés não sabe falar, não. Vou chamar ela também nesse mesmo padrão. Quando Deus te escolheu, ele sabia as suas limitações. Mas sabe o que é lindo? Apesar delas, ele te escolheu. Sabe por quê? Porque é o poder dele que manifesta ele através de você. Não é o seu poder que manifesta alguma coisa. E aí, quando a gente recebe uma promessa, uma palavra profética assim, é sempre diante de uma impossibilidade. Porque não pode uma virgem gerar. E sabe o que eu acho mais lindo, Ruth? É que depois que o anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo, que não deu para entender nada, porque tem recado. Tem vaso que entrega. Tem vaso que entrega um recado que a gente não entende nada na hora. Tem uns vasos que é meio cognitivo. Você tem que ficar pedindo a Deus a revelação da revelação. E aí ele falou para ela que descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te moverá. Ruth, se alguém chega para você e diz que você vai ficar grávida e diz que o poder do Altíssimo te moverá... Só o poder mesmo agora. Maria, só pelo poder mesmo é interessante, agora. gente, que quando ele falou isso para Maria, eu imagino que como uma virgem, ela deve ter pensado... uma boa ideia, o poder do Altíssimo me envolverá. Era tudo que eu precisava saber. Né? Eu acho que ela ficou meio assim... O que ele disse mesmo, hein? Alguém pode anotar a visão? O quê? A Kuma? Foi isso que ele falou. Pois é, mas olha só, se ela entendeu ou não entendeu, eu não sei. Eu sei que a resposta dela foi assim. Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Amém. Então, o anjo a deixou. A gente está retendo um monte de anjo dentro de casa. O anjo quer sair para cumprir a outra missão que ainda tem que falar com José. Mas a gente está segurando o anjo, sabe por quê? Porque a gente ainda não consegue dizer, cumpra em mim o teu querer. Porque o propósito ele vem com muitas batalhas, muitas guerras. O propósito nunca é desvendado na totalidade. O propósito ele entregou lá para Maria. Você é agraciada, vai acontecer isso e tal. Ele disse, não temas. Ele só disse para ela não ter medo. Mas se você ler a trajetória, foi de muita luta, muita batalha. Corre daqui, foge de lá, volta para cá. E isso atemoriza a alma. Mas a partir do momento que você tem uma palavra, você pode descansar em cima dela, porque você vai chegar no final. E o que a gente tem pecado muito nesse tempo, Ruth, é que a gente quer uma palavra da confirmação da palavra, da primeira palavra que foi dita naquela outra palavra. A gente não quer crer. Na verdade, Exatamente. a gente não quer crer. Arruma desculpas, né? A gente não quer confiar. A gente quer que o Senhor traga todo o script certinho, nos mostre, e aí a gente vai ver se a gente está disponível para o agir de Deus naquele momento, né? Até porque a gente pode Agenda. ajustar. Porque se eu fosse, sendo ela, eu diria, Senhor, podemos fazer esse propósito depois que eu me casar? Porque sabe como é que é? Estou compromissada, Senhor. Estou compromissada, Jesus. Porque além dela, né, ela tinha um compromisso. Exato. E naquela época era muito importante. Era algo muito sério. Nisso era um contrato. O noivado contrato. não é como um relacionamento sem qualquer responsabilidade. Era um contrato. Havia um contrato, era pré-nupcial. Você já está comprometida com aquela família, aquele homem já está trabalhando por você, aquilo ali já está tudo resolvido, só vai se concretizar. E aí, sem querer florear, porque às vezes a gente floreia algumas coisas, a gente acha muito bonita a história. Mas vamos
colocar para a nossa realidade hoje? Você receber... Imagina só eu chegar para a Ruth, com 4 filhos, e dizer para a Ruth, Ruth, estou grávida do Espírito Santo. Não sei por que está rindo, não entendi nada. Agora, você imagina uma menina de 17 anos, num contexto totalmente contrário a qualquer possibilidade humana. O anjo poderia ter aparecido para toda a família dela, mas não apareceu. Às vezes, a gente sofre porque a gente quer que as pessoas todas entendam o propósito que Deus está gerando dentro da gente. E as pessoas não estão entendendo o propósito porque a revelação do propósito é conosco. E uma coisa muito interessante dentro do propósito, que o propósito é um alinhamento que o céu faz contigo para te afastar de alguns ambientes. Nossa, isso é muito forte. Eita, e ela teve que sair do ambiente. Ela teve que sair do isso. ambiente. Ela e José foram movimentados. Porque o propósito, ele te movimenta, ele não te paralisa. Tira da A zona vontade de de Deus, conforto então, dali. então a vontade de Deus é um lugar. Exato. Voltamos. É um lugar. A vontade de Lugar E Deus outra é um provável. coisa que eu acho muito interessante, ela estava disposta a correr risco. E por quê? Era o risco da rejeição, o risco da crítica, o risco do apontamento. Porque quem vai acreditar nisso? Gente, olha só, uma coisa muito certa, o pastor falou sobre isso aqui hoje à tarde também. Tudo aquilo que Deus coloca para ser gerado dentro de você, ele é gerado dentro de você, mas no exterior ninguém sabe o que está sendo gerado. Então isso vai gerar oposição. Mas olha só, afivela o cinto que a turbulência está só começando. Isso faz jeito. parte do caminho. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente paralisa, porque a gente fala assim, gerar isso vai ter um custo muito alto. Gerar isso vai ter um custo muito alto. O custo da incompreensão, o custo da rejeição e o custo, sabe de quê? Do teu sonho não ter sido concretizado da maneira como você planejou. Mas quem tem certeza do propósito não tá preocupado com o que vai gerar externo, está preocupado com o que vai ser gerado no espiritual. Sabe, eu quero dizer uma coisa para Tem vocês. propósito, não se prende ao anjo. Exatamente, libera o anjo em Libera nome o de anjo Jesus. e se apega ao propósito. Sabe por Caminha quê? em cima dele. Sabe por quê, Acabou. Ruth? O anjo tinha uma outra missão. Sim. Ele tinha que falar com José. Afinal, gente, não vem detonar José. Porque José, na verdade, estava ali. Imagina só, ele era um homem. A Bíblia diz que ele ia sair de fininho daquele relacionamento. Ai, que homem terrível. Não vamos ver dessa maneira, não. Afinal, ele também seria julgado por algo que ele não compreendia. Sim. E muitas das vezes, mulheres solteiras, casadas, homem que esteja nos assistindo, viúvas, vocês podem estar carregando alguma coisa que você gostaria que a pessoa que está ao seu lado não está compreendendo ainda. Não dá para abortar propósito. Não dá para abortar. Sabe por quê? Porque o aborto dói. O aborto machuca, o aborto gera consequências. O aborto gera marcas. Mas quando você assume o risco de carregar o propósito, sabe o que tem valor? O propósito. Sabe por quê? Porque o propósito vai nascer. Agora eu vou te falar uma coisa, sem florear novamente. Logo quando nasceu o menino Jesus, todo mundo entendeu que Jesus era Jesus? Não. E entenderam depois de 1 ano de aniversário, na festinha dele do Pocoyo? Não. E depois quando ele fez 10 anos? E quando ele estava 12 anos no templo? Claro que não. Quando? Sabe quando? 33 anos depois. De morto, ainda por cima. Depois de Morto e ressurreto. Alguém deve ter olhado e deve ter dito, é verdade, aquela mulher Eu devia ter carregando. aproveitado um pouco mais ao lado Não, dele. eu vou mais longe ainda. 2020, século 21, e ainda tem pessoas que não acreditam. Verdade. Pessoas acreditam em deuses com 4 braços, pessoas acreditam em vida extraterrestre, mas têm a dificuldade de compreender e aceitar que o nosso Jesus se fez homem encarnado para morrer por nós. Você precisa crer. Sabe o que eu vejo como uma característica em comum dessas mulheres? Fé. Todas elas creram, mesmo sem ver. Sim. Mesmo sem saber, mesmo sem compreender, elas creram. Então, o segredo está onde? O segredo é crer. Se você não crê, se comprometer. Crer e não achar que o que Deus vai te pedir está do lado de fora. Mais uma verdade. vez, E é interessante, gente. Maria o negócio estava com ela, dentro de casa. Exatamente. Aí, olha só, aí você pensa, é muito difícil carregar algumas coisas por muito tempo. Eu ouvi um testemunho hoje, aqui, assim, que meu coração está fervendo. Está fervendo, meu coração. Mas sabe por quê? Porque, às vezes, a gente tem a oportunidade de ver alguém carregando
um peso por muito tempo, e talvez você esteja se sentindo assim. O que você carrega está morto por muito tempo, mas existe vida no teu interior. A palavra e o propósito, elas geram vida. E quando eu aceito isso, eu estou disposta a assumir os riscos, mas o risco de ouvir muita coisa. Mulheres, nós temos uma tendência terrível a dar ouvidos a todas as outras vozes que não são as vozes de Deus. Mas uma voz do anjo foi o suficiente para ela carregar 34 anos, porque é o tempo da gestação ainda, 34 anos até que alguém dissesse, você gerou o Messias, você gerou Jesus. Eu quero dizer para você que eu não sei quanto tempo você está gerando, e talvez você esteja gerando com muita vontade de abortar, porque está te doendo, está te custando, a renúncia é sacrificante, mas eu quero dizer para você, não sei com que mulher você, olhando hoje para essas histórias, você se identifica. Eu não sei que perfil você olha para a sua situação hoje, e se você quiser, eu não estou lendo, mas daqui a pouco eu vou ler, eu não sei com que mulher você olha e você diz assim, eu sou como essa mulher. Eu quero dizer para você que todas elas alcançaram triunfo. E assim será com você e com a sua casa. Sabe por quê? Porque o propósito não é do teu tamanho. A gente olha e fala assim, se Nice for pensar que o propósito é do tamanho dela, vai falar que é pequeno. Se eu olhar e pensar nas minhas limitações, eu vou dizer, não dá. Mas quando eu penso que o que eu carrego tem marca do sangue de Jesus, eu carrego algo que não é vivo em mim, é vivo nele. E se eu estou nele, eu sei que é dele e que ele vai fazer prosperar. Então, nós estamos aqui nessa noite para conversar com vocês. E o intuito desse encontro nosso aqui... Porque você nunca despreze alguém, porque você nunca sabe o propósito que ele carrega. Exatamente. Sempre troque os seus planos pelos propósitos do Senhor. Meu Sim. Deus do céu. Gente, anota Sempre essas frases maior. aí, pelo amor de Deus. Tô até com vergonha. 1 mais 1 é 2. Meninas, nós queremos aqui, nós vamos orar por vocês e a gente já quer aproveitar também para anunciar para vocês que no mês de agosto nós vamos dar continuidade às nossas salas, nosso grupo Imersão 2, agora vamos para o 2, hein, Ruth? Agosto. E você que não experimentou, #experimenta. Porque tem sido um crescimento para as nossas vidas. E eu entendo que a circunstância natural, a gente estava conversando sobre isso, as igrejas nessa época do ano, nós, né, que trabalhamos na igreja, a gente sabe que essa época do ano é a época que mais tem congresso, mais tem conferência, as agendas são apertadas e nós estamos vivendo uma situação completamente diferente, mas tem beleza nesse tempo, tem crescimento nesse tempo, tem aprofundamento, sabe? Quando a gente vê tem novidade. Sabe, Ruth estava falando de obra, e às vezes a gente vê a obra, a gente só vê sujeira, bagunça. Mas quando a obra fica pronta, só tem beleza. Mas quem carregou aquele tempo de obra, sabe quantas vezes teve que afastar o REC, quantas vezes teve quebra. Cozinha na churrasqueira, disse que não ia fazer bolo para a gente hoje, porque não dava para fazer, vamos crer. Gente, mas quando ficar pronta, eu só vou ver a beleza. Sabe quem vai ver a obra? Ela. Os registros vão ficar nela e nos filhos dela. A obra que você está sendo submetida a passar agora vão ficar marcadas dentro de você. Seja você com um marido difícil, seja você tendo um passado complicado, sendo você tendo um encontro inesperado no poço, sendo você uma pessoa separada querendo viver só os seus sonhos. Só os seus sonhos. Você não está pecando, não. Querendo viver seus sonhos. Quantas vezes eu falei, Senhor, eu só quero viver meus sonhos, depois eu vivo o teu, obrigado de nada? Não dá, não. Ele muda a rota. Ele vai até o poço para dizer assim, olha só, querida, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero te dar água. Você está querendo comida, mas eu tenho água. Às vezes, o que ele quer te entregar é tão superior, mas a gente fica tão limitado ao que a gente está vendo. Então, limitado ao cântaro. Aonde foi parar esse cântaro? É o quê? E não pode. E não pode. Nós queremos aqui orar por você. E a gente quer orar de maneira específica, representando cada mulher. Porque eu tenho certeza que isso vai de encontro ao teu coração. Dizer para você que no mês de agosto, nós vamos ter no dia 31 de agosto um encontro presencial e online aqui na igreja. Dizer para você que a gente vai ter encontro às terças-feiras, a nossa segunda-feira agora mudou para as terças. Então, você que ainda não está participando das nossas aulas, eu te convido a tomar posse desse dia como uma preparação para as grandes batalhas. Sabe assim? Alinhamento. Eu quero aprender, eu quero mergulhar. Cola na tia. A Vanessa, a Duda também, que não estão aqui hoje, mas a Dani, a Flávia Toche,
pastora Raquel e outras que Pastora estão aí, ó. Rosa. Uma delas, pastora Rosa, que também estão aí, ainda não estão executando, mas vão executar, porque o tempo é esse. Então, eu queria que a gente fizesse isso. Ruth, eu queria que começasse você orando em cima dessa palavra que você ministrou, depois Kézia, depois Nice. E a gente eu quero que você comente aí nessa live aquilo que o Espírito Santo ministrou no seu coração, a frase. Isso não é para nada para a gente, não. Isso é para que fique registro. Sabe, eu acho muito lindo no livro de Neemias, quando chega no momento do livro dos registros. Gente, aquela hora parece que eu vou voar nessa mensagem. Quando chega a hora do livro dos registros, porque chega uma hora que o rei vai perder o sono. Ele vai pegar o livro e ele vai ver o que está registrado. Eu tenho certeza que vai chegar um momento onde esse registro de 2020, de um tempo totalmente adverso, você vai lembrar desse tempo e você vai falar: Senhor, eu estava só na beira do caminho, mas tu fizeste um caminho diferente para me encontrar. Senhor, eu estava vivendo uma situação tão ruim dentro de casa, mas o Senhor foi lá e me encontrou. Eu te entreguei só o que eu sabia fazer. Talvez era só isso que ele estava te pedindo. E você estava querendo fazer outras coisas, porque às vezes a gente perde tempo nisso. Deus mandando a gente fazer o básico, a gente querendo fazer outras coisas. Né? Verdade. E aí que fique registrado. É o que tem dentro. É o que Abigail entregou os seus dotes culinários e o seu jeito de falar. Raabe, ela usou do acolhimento. Samaritana usou a sua própria vida. E Maria recebeu ele por dentro. Aleluia. Então, que nós possamos meditar, se aprofundar a cada dia mais, porque não são só essas 4, é você que está aí também do outro lado. Amém? Pai querido e santo, nós queremos te agradecer por esse momento. Deus santo e bendito, que nós venhamos ter a sabedoria de Abigail, Senhor. Saber o momento necessário de calar, Senhor, apesar de quem está ao nosso lado, apesar do que é falado, Senhor, com aquele que está conosco. Deus santo e bendito, nos dá a sabedoria, Deus, de olhar para dentro dos nossos lares e entender que o que precisa para aplacar a ira, a fúria, Senhor, o vento, a turbulência que acontece do lado de fora, está comigo dentro de casa. O que eu preciso fazer é colocar as minhas mãos na massa. Eu preciso gastar tempo preparando, porque o tempo que eu gasto preparando é o tempo que o inimigo vai se esfriando. Espírito Santo de Deus nos auxilia, nos traz entendimento para que possamos avançar em Ti. E assim como Abigail, viver um tempo de segunda honra, porque o Senhor tem isso para cada um de nós. Que o Senhor abençoe e guarde a cada vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, eu oro, Senhor, por mulheres nessa noite. Senhor, eu levanto a minha voz e me coloco na posição de atalaia, na brecha, Senhor, pela vida dessas mulheres, Pai, que de alguma maneira estão conectadas a nós nessa noite. Meu Senhor, a Tua palavra, ela é viva e eficaz e mais poderosa do que faca de 2 gumes. Ela é apta a discernir pensamentos, é dividir espírito, alma e corpo. Então, Senhor, nós oramos sobre a Tua palavra. Eu oro nesta noite sobre a palavra, Senhor, sobre a vida de Raabe. Senhor, quantas Raabes estão nos ouvindo nesta tarde, nesta noite. Quantas Raabes ainda irão assistir essa live e Senhor, nós queremos, Pai, através dessa live, através dessa palavra, semear no coração das Tuas servas. Não é sobre a palavra da pastora Ruth, não é sobre a minha palavra, não é sobre a palavra da Vanessa ou da Nice, é sobre a Tua palavra, que é fiel e poderosa para transformar uma meretriz em alguém cheia de fé. Senhor, pode mudar a sentença
sentença. Em nome do Senhor Jesus, eu peço, Deus, para esta mulher que tem uma sentença de enfermidade, uma sentença dada pela vida, uma sentença, Senhor, eu oro por mulheres que foram rotuladas, mulheres que carregam rótulos, meu Senhor, que talvez elas não quiseram, mas que a sociedade, que, Senhor, há um meio pelo qual onde elas vivem, a família, meu Jesus, os relacionamentos, meu Senhor, arrotularam, Senhor, e elas não conseguem se desvincular disso. Meu Senhor, eu oro por essas mulheres, e sobre a tua palavra, muda a história delas, muda nessa noite a história, muda a história das Raabes, muda, Senhor, escreve, Deus, o nome delas na galeria da fé, escreve, Senhor, Jesus, transforma a vida dessa mulher, transforma ela por dentro, transforma por fora, salva a família, Senhor, eu oro, Pai, para que a família dessa mulher seja salva, não somente ela, mas que toda a sua casa possa dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Jesus, eu oro nesta noite, entrego a vida das tuas servas na tua mão. Amém. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus, ainda na tua presença, Senhor. Pai, esse Deus tão lindo, tão maravilhoso, que se preocupa com cada uma de nós mulheres, que tem um transformar reservado para cada um de nós, Senhor. Pai, assim como essa mulher samaritana, Deus, que teve a sua identidade, Senhor Deus, trocada a partir de um encontro contigo, Deus. Senhor Deus, que, Senhor Pai, cada mulher, Senhor, possa estar ouvindo essa live, Senhor, possa verdadeiramente ter essa transformação dentro de si, Pai, e que haja, Senhor Deus, um jorrar de água viva, Senhor, dentro de cada uma delas, ó Deus, que esse encontro gere transformação, Pai, que nenhum pecado oculto, Senhor, que nenhum passado, ó Deus, venha impedir, Senhor, de reconhecer, Deus, a tua grandeza diante de nós, ó Pai, porque, Senhor, não são nossos problemas, ó Deus, que vai nos paralisar, Senhor, que vai nos cegar, Pai, de nos encontrarmos contigo, Pai, nem que seja na beira de um poço a sós, ó Deus, mas nós queremos essa mudança, queremos essa transformação de vida, Senhor, que esse jorrar de água viva, Senhor, jorgue em nós, ó Pai, e através de nós, ó Deus, e que mudamos, ó Deus, simplesmente uma mulher escondida, uma mulher pecadora, mas para uma mulher missionária, Senhor, que leva, Senhor Deus, a tua palavra, que testemunha sobre os teus feitos, ó Deus, não só na nossa vida, Senhor, mas na vida daqueles que alcançam a nossa voz, que alcançam a nossa palavra, Senhor, e que eles vivam e que eles experimentem essa experiência, Senhor, que cada uma de nós mulheres, Senhor, temos ao encontrar contigo, Senhor, que possamos ter a prioridade, Senhor, de te colocar em primeiro lugar, Senhor, e não apenas um cântaro, Senhor, de uma água, Senhor Deus, que ela satisfaz somente o corpo físico, mas, Senhor, nós trocamos esse cântaro, ó Deus, por uma água viva, Senhor, que jorra para a vida eterna, Senhor. E assim nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Espírito Amém. Santo, nós te rogamos, Senhor, que tu vá, Senhor, de encontro a cada casa. Senhor, a cada lar, Senhor, mostrando o teu propósito, Senhor. Pai amado, eu te peço que tu comece a colocar uma tenaz em nossos lábios, para que possamos dar a resposta que o teu Espírito espera de nós. Senhor, nós não queremos dar uma resposta de medo, nós não queremos dar uma resposta de preocupação com os riscos, nós queremos dar uma resposta, como disse aquela mulher, Senhor, cumpra em mim o teu querer. Nós queremos nos render assumindo qualquer possibilidade, Senhor, de passarmos, Senhor, por aflições, sabendo que aquilo que carregamos é maior do que as nossas aflições. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Senhor, que nessa hora as mulheres que estão tutibiando em dois pensamentos, pensando, Senhor, se vale a pena ou se não valerá a pena abrir mão dos seus projetos pessoais. Senhor, tu és poderoso agora, Senhor, para trazer a revelação do teu propósito e que toda escama caia do
nos olhos e que toda inquietação da alma caia por terra e que toda preocupação com os aplausos, com as críticas, com a rejeição. Senhor, eu te peço agora, levanta um exército poderoso de mulheres que não se intimidam pelas acusações daqueles que não entendem o propósito, pelo olhar altivo daqueles que não sabem o que está sendo gerado. Pai, eu te peço nessa hora encorajamento. Pai amado, eu te peço, Senhor, que a visita do anjo não seja uma visita retida, mas que o anjo venha, visite e cumpra o propósito para o qual se destinou. Senhor, eu te peço porque eu creio que de maneira diferente tu tá alcançando os corações. E eu sei, Senhor, que como flecha potente nas tuas mãos, os corações estão sendo alcançados agora. E nós estamos aqui porque nós cremos nessa mudança. Pai amado, é possível ouvir o barulho do osso se juntando ao osso, porque esse exército vai se levantar. No meio dessa pandemia, haverá, Senhor, um movimento grande e nós fazemos parte disso. Nós não vamos recuar, nós não vamos retroceder. Nós nos comprometemos nessa noite, nos aliançamos e renovamos o nosso propósito de dar ouvidos apenas à única voz que nos conduz para o propósito eterno. Te louvamos, Senhor, e te damos graças por tudo em nome de Jesus. Amém? Amém? Alguém tem alguma coisa para falar? Eu quero aproveitar aqui, meninas, para me despedir de vocês aqui no Face. Vou entrar aqui agora e dizer para vocês da nossa gratidão. Quero agradecer as meninas. Quero que vocês saibam que elas estavam já há 6 meses sabendo disso, né? Sim. Não estava? Não. Sim. Não? Que isso, gente? Vai me desmoralizar aqui? Não estavam, não. Eu achei que estava. Vou dar uma olhada aqui no meu celular. Não, meninas. Não. Sabe o que é isso? Disponibilidade. Não é o que a gente sabe que vai fazer, é o que a gente está disposta a fazer. É aquilo que a gente está gerando. E você é do mesmo jeito. Só que algumas já ativaram, outras vão começar a ativar a partir de hoje. O que a gente profetiza aqui é que esse ativar, esse desbloqueio, ele comece em nós, através de nós, e que alcance você. Pode falar, Kézia. Contar um pequeno testemunho. Há 3 anos atrás, quando essa igreja foi plantada nesse lugar, e eu entrei por essas portas com muitas promessas do Senhor, já era cristã, mas eu não tinha ainda desemborcado o meu vaso, se é que me entende, os vasos. Sabe, eu estava quietinha, eu era espectadora dentro de um lugar, sabe, no lugar de culto. Eu sentava e recebia ali a palavra, e eu saía alimentada, e eu passava a minha vida dessa maneira. Mas sentada ali naquela cadeira do lado esquerdo, eu atendi um chamado dado pelo Senhor num culto entre elas, que foi um culto maravilhoso. Eu acho que foi o primeiro culto que teve aqui. E a pastora Márcia, né, que estava liderando as mulheres, ela chegou perto de mim, a Márcia Rodrigues, e falou assim: você vai orar. Mas antes dela chegar perto de mim e falar, você vai orar, uma voz muito alta falou assim para mim: eu vou te usar. Muito forte aquela voz, e logo ela me agarrou e falou: vai lá que você vai orar. Não foi o vai orar, mas foi a vontade, sabe? E aquele desejo de sentir que o Senhor, naquele dia, Ele ligou um botão dentro do meu coração. E eu me apaixonei intensamente pela obra. A Vanessa está aqui, que não me deixa mentir. Ela fala: Kézia, vamos pular de uma ponte. E eu digo: vamos. Eu estou te contando esse testemunho porque foi num culto despretensioso. Eu achei que nada ali ia acontecer. O Senhor startou o meu ministério espiritual. Então, eu te encorajo, participe de tudo que se propuser a você. Pode ser o teu dia. Eita, que a água se agitou. Quero desejar a vocês uma semana abençoada, um final de semana maravilhoso. Que o Senhor guarde você e a sua casa. Nós temos o grupo lá no WhatsApp, se você não faz parte. Se você quiser receber por linha de transmissão, a gente também envia. O importante é que a gente esteja junto, caminhando. Nós temos culto dos jovens conectados sábado aqui, então você pode participar. Procure nas redes sociais. Domingo de manhã não temos EBD, temos lá na sede, e à noite nós estamos no culto. Que o Senhor te abençoe poderosamente, que você multiplique aquilo que você recebeu. Deus abençoe cada uma de vocês. Amém. Beijo, 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 Brasil. Até a próxima.